Estudos no Sermão do Monte, capítulo 18. Cristo cumprindo a lei e os profetas. Já estabelecemos nossos dois princípios fundamentais no tocante à relação entre as Escrituras do Antigo Testamento e o Evangelho, e agora precisamos considerar novamente esse assunto, embora mais detalhadamente. Antes de tudo, vejamos como é que nosso Senhor cumpre e leva a efeito aquilo que foi escrito pelos profetas do Antigo Testamento, um tema importantíssimo. Você deve estar lembrado do uso que o apóstolo Pedro fez disso em sua segunda epístola. Ele escrevia a fim de consolar certas pessoas que atravessavam tempos difíceis e padeciam sob tormentos e perseguições. Agora Pedro já era um homem idoso e percebia que a sua vida na carne não se prolongaria por muito tempo mais. Isso posto, ele queria prestar-lhes um consolo final, antes de partir deste mundo. E disse-lhes várias coisas. Por exemplo, como ele mesmo, Tiago e João, haviam recebido o privilégio de contemplar a transfiguração de nosso Senhor, e como tinham mesmo chegado a ouvir aquela voz proveniente da glória excelsa, que lhes dissera: "Este é o meu Filho amado, em que me comprazo, a ele ouvi." Mateus 17, verso 5. Não obstante, é como se Pedro tivesse continuado: "Todavia, tenho ainda algo melhor do que isso para dizer a vocês. Você não precisa confiar em meu próprio testemunho e experiência. Existe uma ainda mais confirmada palavra profética, 2 Pedro 1,19. Portanto, leiam os profetas do Antigo Testamento. Vejam como as predições deles cumpriram-se na pessoa de Cristo Jesus, e vocês terão o mais forte apoio para a fé que uma pessoa já pôde conseguir. Essa questão, assim sendo, reveste-se de exponencial importância. Nosso Senhor afirma ser Ele mesmo o cumprimento daquilo que foi ensinado pelos profetas do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo também faz notável e compreensiva afirmação acerca disso em 2 Coríntios 1, verso 20, onde diz: "Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim." Isso põe ponto final à questão. Todas as promessas de Deus encontram o sim e o amém nessa admirável pessoa. Esse é exatamente o sentido do que nosso Senhor está dizendo. Não podemos aprofundar-nos nesse assunto tão plenamente quanto desejaríamos. Prefiro que você aprofunde pessoalmente esse estudo. O cumprimento das profecias é, na verdade, um dos mais notáveis e espantosos que um homem pode encontrar, conforme por muitas vezes tem sido destacado. Pensemos sobre as profecias tão exatas a respeito de seu nascimento. Se inclui até mesmo o local de seu nascimento, Belém de Judá. E todas essas predições cumpriram-se à risca. Os extraordinários detalhes que foram preditos acerca da pessoa de Cristo tornam quase inconcebível que os judeus pudessem haver tropeçado em Jesus de Nazaré, não tendo percebido a sua verdadeira identidade. O que os cegou, entretanto, foram as suas próprias ideias. Eles jamais deveriam ter concebido o Messias como um monarca terreno, como um personagem político, porque seus próprios profetas haviam traçado a respeito dele um quadro inteiramente oposto. Os escritos dos profetas eram lidos diante deles, mas eles estavam surdos por seus preconceitos, e ao invés de darem atenção às palavras dos profetas, mantinham-se atentos às suas próprias e sobrepostas ideias, um perigo constante. Mas aí temos o relato profético, até o menor detalhe.
Meditemos sobre aquelas descrições notavelmente precisas acerca do tipo de vida que Cristo teria. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isaías 42:3. Ou então aquela maravilhosa descrição de sua pessoa em Isaías 53. Meditemos sobre as predições que envolvem as suas ações, bem como os seus milagres, os seus prodígios sobre a natureza física, o tipo de coisas que ele provavelmente faria, como também os seus ensinos envolvidos nos seus atos. Está tudo escrito, e é por isso que sempre será uma tarefa fácil e maravilhosa pregar o Evangelho com base no Antigo Testamento. No entanto, ainda há pessoas que se admiram diante disso, mas a verdade é que se pode pregar o Evangelho tanto com base no Antigo como no Novo Testamento. O Antigo Testamento está eivado do Evangelho. Acima de qualquer outra coisa, porém, dispomos das profecias acerca de sua morte, que chegam mesmo a descrever-lhe o modo. Basta que leamos o Salmo 22, por exemplo, e descobriremos ali uma descrição literal e exata, cheia de pormenores, daquilo que realmente aconteceu na cruz do Calvário. O elemento profético, conforme se depreende daí, tanto se vê nos Salmos quanto nos livros proféticos. Cristo cumpriu literalmente e cabalmente o que fora predito a seu respeito. Por semelhante modo, a ressurreição de Cristo é claramente predita no Antigo Testamento, juntamente com abundante e admirável ensino sobre o reino que nosso Senhor haveria de estabelecer. Não obstante, ainda mais admiráveis, em certo sentido, são as profecias concernentes à inclusão dos gentios. E isso é tanto mais notável quanto nos lembramos que esses oráculos de Deus foram dirigidos particularmente para uma nação, a dos judeus. No entanto, vemos naqueles escritos a clara predição acerca da extensão dessas bênçãos divinas aos povos gentílicos, dessa maneira extraordinária. Por igual modo, há clara narrativa sobre o que aconteceu no grande dia de Pentecoste, em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja cristã, ainda infante, deixando as pessoas perplexas e boquiabertas. Mas você deve estar lembrado de que o apóstolo Pedro declarou em face disso: vocês não deveriam ficar surpresos diante deste fato. Por isso, foi o que disse o profeta Joel. E agora houve tão somente o cumprimento dessas suas predições. Veja Atos 2,16. Poderíamos continuar nesse tom quase interminavelmente, mostrando a maneira admirável pela qual nosso Senhor, em sua pessoa e em suas obras, bem como aquilo que lhe aconteceu e no que resultou desses eventos, cumpriu a lei e os profetas. Jamais deveríamos enfiar uma cunha entre o Antigo e o Novo Testamento. Nunca devíamos sentir que o Novo faz o Velho desnecessário. Cada vez mais lamento que o Novo Testamento tenha sido impresso em um volume separado, porquanto tendemos por cair no sério erro de pensar que, em vista de sermos cristãos, não precisamos do Velho Testamento. Foi o próprio Espírito Santo quem orientou a igreja primitiva, que se constituía principalmente de gentios, a incorporar as escrituras do Antigo Testamento às suas próprias novas escrituras, considerando-as um só volume. Pois esses dois segmentos da Bíblia estão indissoluvelmente ligados entre si, havendo muitos sentidos em que podemos dizer que o Novo Testamento não pode ser perfeitamente entendido exceto à luz daquilo que nos é revelado no Antigo Testamento. Por exemplo, é quase impossível entender o que a Epístola aos Hebreus ensina, a menos que conheçamos bem as Escrituras do Antigo Testamento. De passagem, observemos também como Cristo cumpre a lei. Uma vez mais, esse é um aspecto tão importante que nos deveríamos sentir impelidos à adoração e à veneração. Primeiramente, Cristo nasceu sob a lei. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, verso 4. Para as nossas mentes finitas é dificílimo aprender o que isso significa, mas essa é uma das verdades essenciais a respeito da encarnação do Filho de Deus. Ele nasceu sob a lei.
Embora eternamente superior à lei, por ser o próprio Filho de Deus, Jesus veio e nasceu sujeito à lei, como alguém que estivesse na obrigação de cumpri-la. Em nenhuma outra oportunidade Deus demonstrou mais patentemente o caráter absoluto e inviolável de sua própria santa lei, como quando sujeitou a ela o seu próprio Filho. Esse é um conceito estonteante. Contudo, ao examinarmos os evangelhos, quão perfeitamente vemos que isso exprime uma verdade. Podemos notar quão criteriosamente Nosso Senhor observava a lei. Ele a obedeceu até nos menores detalhes. E não somente isso, mas também ensinou outros homens a amarem a lei, explicando-a para eles, confirmando-a constantemente e asseverando a absoluta necessidade de a obedecermos. Essa foi a razão porque ele pôde dizer, no final de sua vida, que ninguém poderia detectar nele qualquer pecado, que ninguém poderia provar contra ele qualquer acusação. Jesus chegou até desafiar seus inimigos a fazerem isso. Ninguém podia citá-lo diante da lei. Ele tinha vivido e obedecido à lei de maneira impecável. Não havia coisa alguma, nem um ir ou um tio em conexão com a lei, no que ele pudesse ser acusado de quebrar ou falhar em cumprir, mesmo nos mais ínfimos detalhes. E assim verificamos que, tanto em seu nascimento como ao longo de sua vida, Jesus sempre se sujeitou à lei. Uma vez mais, entretanto, chegamos àquilo que, para nós, é o centro mesmo de toda a nossa fé, a cruz na colina do Calvário. Qual é o significado disso? Bem, sugiro novamente que, se as nossas ideias não são claras sobre a lei, então jamais compreenderemos o significado da cruz. A essência do evangelismo não consiste meramente em falarmos acerca da cruz, mas em proclamar a verdadeira doutrina da cruz. Existem pessoas que muito falam sobre a cruz, mas fazem-no de uma maneira puramente sentimental. Tais pessoas parecem-se como as filhas de Jerusalém, a quem Nosso Senhor mesmo repreendeu, as quais choravam enquanto pensavam naquilo que elas chamavam de a tragédia da cruz. Essa, porém, não é a maneira certa de encararmos essas realidades. Também aqueles que reputam a cruz como algo que exerce certa influência moral sobre nós. Dizem os tais que todo o propósito da cruz é quebrantar nossos corações empedernidos. Contudo, não é esse o sentido do ensinamento bíblico. O propósito da cruz não é despertar em nós algum senso de compaixão, e nem meramente uma exibição qualquer do amor de Deus. De modo nenhum. A cruz só pode ser plenamente compreendida à luz da lei. O que estava acontecendo na cruz é que nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava recebendo em seu próprio corpo a penalidade prescrita pela santa lei de Deus contra o pecado humano. A lei condena o pecado e a condenação por ela proferida é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A lei determina que a morte deve passar para todos quantos pecarem contra Deus e quebrarem sua santa lei. E Cristo diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Uma das maneiras pelas quais a lei foi cumprida por Jesus é que o castigo por ela imposto contra o pecado foi devidamente executado. Esse castigo é a morte. E foi por essa razão que Cristo morreu. A lei tinha de ser cumprida cabalmente. Deus não podia simplesmente arredá-la para um lado, sob nenhuma hipótese. E dessa forma, o castigo por ela imposto também era inevitável. Ao perdoar-nos, e digamos isso com a máxima clareza, Deus não o faz resolvendo que não executará a sentença por ele decretada contra o pecado. Isso implicaria em uma contradição com a sua própria natureza santa. O que quer que Deus diga, tem que suceder. Deus não retrocede diante daquilo que ele mesmo determinou. Ora, Deus dissera que o pecado tem de ser punido por meio da morte, e você e eu só poderemos ser perdoados porque o castigo contra o pecado foi devidamente aplicado.
No tocante à punição contra o pecado, a lei de Deus foi cumprida de maneira absoluta, porquanto ele castigou o pecado no próprio corpo santo, inculpável e imaculado de seu Filho na cruz na colina do Calvário. Cristo cumpre a lei sobre a cruz e, ao menos que uma pessoa interprete a cruz e a morte de Jesus, que sobre ela teve lugar, em termos escritos do cumprimento da lei, tal pessoa não é detentora do ponto de vista bíblico da morte de Jesus na cruz. Também vemos que, da maneira mais extraordinária e maravilhosa, ao morrer na cruz, suportando em seu próprio corpo a punição imposta contra o pecado, Jesus Cristo cumpriu todas as figuras do Antigo Testamento. Comece a ler novamente os livros de Levítico e Números. Leia atentamente o que ali está escrito sobre os holocaustos e sacrifícios. Leia tudo acerca do tabernáculo, da cerimônia do templo, do altar e da bacia onde os sacerdotes lavavam pés e mãos, e assim por diante. Medite sobre esses detalhes e então pergunte a si mesmo: que significam todas essas coisas? Para que servem elas? Os pães da proposição, o sumo sacerdote, os vasos e todas aquelas outras coisas? Qual a finalidade delas? Ora, todas aquelas coisas eram apenas sombras, tipos e profecia do que seria final e plenamente realizado pelo Senhor Jesus Cristo. De fato, ele cumpriu literalmente e levou a efeito cada um desses tipos. Talvez você se interesse deveras por esse assunto e há certos livros nos quais você poderá estudar mais detalhadamente essas questões. Mas a grande verdade é simplesmente esta: Jesus Cristo, mediante a sua morte e tudo quanto ele fez, é o cumprimento absoluto de todos esses tipos e sombras. Ele é o sumo sacerdote, ele é a oferenda, ele é o holocausto e ele apresentou seu próprio sangue no céu, de maneira tal que todo o cerimonial da lei teve cumprimento em sua pessoa. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Por meio de sua morte e ressurreição e mediante a sua apresentação no céu, Cristo tem feito tudo isso. Todavia, poderíamos subir mais um degrau e dizer que ele também cumpriu a lei em nós e através de nós por intermédio do Espírito Santo. Esse é o argumento do apóstolo Paulo em Romanos 8, versos 2 a 4. Paulo afirma claramente que essa é uma das explicações da morte de nosso Senhor. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Temos aí uma verdade importantíssima e extremamente significativa, pois o apóstolo vincula aqui duas coisas: a maneira pela qual nosso Senhor cumpriu pessoalmente a lei e a maneira pela qual ele cumpre a lei em nós. É precisamente isso que nosso Senhor está dizendo neste ponto em Mateus 5. Ele cumpriu a justiça da lei e a nós cumpre fazer a mesma coisa. Esses dois aspectos da questão não podem ser separados um do outro. Quanto a nós, Cristo cumpre a lei otorgando-nos de seu Santo Espírito, e o Espírito Santo, por sua vez, infunde em nós o amor à lei e o poder para obedecer à lei. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 7. Entretanto, nós, que temos recebido o Espírito Santo, não somos assim. Não estamos em inimizade contra Deus, e assim sendo, também estamos sujeitos à lei. O homem natural odeia Deus e não se verga diante de sua lei, mas o homem que já tem o Espírito ama a Deus e se sujeita à sua lei. O crente deseja fazer assim e, para tanto, recebe poder do alto, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Encaremos a questão por esse ângulo. Por intermédio do profeta Jeremias, Deus nos fez uma grandiosa promessa. É como se o Senhor houvesse dito:
Vou estabelecer uma nova aliança. E a diferença entre essa nova aliança e a antiga será esta: escreverei minha lei nas mentes e nos corações dos homens. Minhas leis não mais estará em tábuas de pedra, externas aos homens, mas estará em tábuas de carne, nos corações. O autor da Epístola aos Hebreus discorre sobre esse conceito no capítulo 8 de seu livro, onde exalta a nova aliança, o novo relacionamento, porque a lei foi posta dentro de nós e não é mais alguma coisa fora de nós. É devido ao fato que a lei foi escrita em nossas mentes e em nossos corações que ansiamos por cumpri-la e somos capacitados a ser-lhe obedientes. Seja-me permitido sumariar tudo quanto dissemos através de uma pergunta. Qual, pois, é a correta posição no que concerne à lei e aos profetas? Já procurei mostrar-lhes de que forma os escritos dos profetas foram cumpridos em Cristo Jesus e através dele. Não obstante, ainda há determinada porção da lei que precisa ser cumprida. Que dizer acerca da própria lei? No tocante ao aspecto cerimonial da lei, podemos dizer que, conforme já ficou demonstrado, esse foi completa e cabalmente cumprido. Nosso Senhor observou esse aspecto durante a sua vida terrena e exortou os seus discípulos para que fizessem outro tanto. Em sua morte, ressurreição e ascensão, cumpriu-se totalmente a lei cerimonial em sua inteireza. Como confirmação disso é que, por assim dizer, mais tarde o templo foi destruído. O véu do santuário já havia sido rasgado em dois, de alto a baixo, por ocasião da morte de Jesus, e finalmente o templo e tudo quanto a ele pertencia foi destruído. Portanto, a menos que eu veja que o Senhor Jesus Cristo é o altar e o holocausto, bem como a bacia de lavar, o incenso e tudo mais, ainda estou com a mente presa à ordem levítica. A menos que eu perceba que todos esses pormenores tiveram cumprimento em Cristo, a menos que eu já o tenha aceitado como o meu holocausto, como o meu sacrifício e como o meu tudo, toda a porção cerimonial da lei continua podendo ser aplicada a mim. E serei tido por responsável, exceto se eu a cumprir. Porém, uma vez que eu veja que tudo isso já se cumpriu cabalmente em Cristo Jesus, então, através de minha fé nele, de minha sujeição a ele, eu mesmo terei cumprido esse aspecto da lei. Essa é a correta posição do crente, no que tange à lei cerimonial. E o que dizer sobre a lei judicial? Esse aspecto destina-se primária e especialmente à nação de Israel, por ser a nação teocrática, em suas então especiais circunstâncias. Contudo, Israel não é mais a nação teocrática. Você deve estar lembrado que, no final de seu ministério, nosso Senhor voltou-se para os judeus e lhes disse: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Mateus 21, verso 43. Uma das mais importantes e cruciais afirmações da Bíblia inteira, no que concerne a assuntos proféticos. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10, deixa abundantemente claro que a nova nação é a igreja do Novo Testamento. Por conseguinte, não mais existe alguma nação teocrática, o que significa que a lei judicial também já foi cumprida. Isso nos deixa a abraços com a lei moral. No tocante a esse aspecto, a posição correta é levemente diferente, porquanto aqui Deus estava estabelecendo algo que é permanente e perpétuo, um relacionamento que haveria de subsistir para sempre entre ele mesmo e o homem. Naturalmente, tudo isso pode ser visto naquilo que nosso Senhor chamou de primeiro e maior dos mandamentos. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12, verso 30. Ora, isso é algo permanente. Não se destinava somente à nação teocrática, e sim à humanidade inteira. O segundo mandamento, disse-o Jesus, é o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 31. Esse, novamente, não foi um mandamento somente à nação teocrática de Israel. Essa não foi apenas uma antiga lei cerimonial. Antes, trata-se de uma condição e porção permanente
de nosso perpétuo relacionamento com Deus. Desse modo, a lei moral, conforme é interpretada pelo Novo Testamento, está em vigor nestes nossos dias, como sempre esteve, e assim continuará sendo até o fim dos tempos, até que recebamos a perfeição. Em 1 João 3, o apóstolo demonstra ter o cuidado de relembrar seus leitores de que o pecado praticado por crentes constitui, igualmente, uma transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. É como se João estivesse dizendo: continuamos mantendo um certo relacionamento para com a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. A lei continua presente e, quando eu peco, estou quebrando a lei, embora eu seja um crente, embora eu nunca tivesse sido judeu, pois nasci gentil. Por conseguinte, a lei moral continua aplicável a nós. Essa, segundo me parece, é a presente posição. No que concerne ao futuro, simplesmente tenho duas afirmações a fazer. A primeira é que, eventualmente, o reino haverá de cobrir a face da terra. A pedra, referida no 2º capítulo de Daniel, haverá de encher o mundo inteiro. Os reinos deste mundo tornar-se-ão de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, verso 15. Esse processo está em andamento e, finalmente, estará completo. Cada i ou tio da lei e dos profetas será assim plenamente levado a efeito. Os desobedientes à lei serão finalmente punidos. Não nos deixemos enganar quanto a isso. Aqueles que morrem na impenitência final, incrédulos quanto ao Senhor Jesus Cristo, estão debaixo da condenação da lei. E no último dia, a sentença proferida contra os tais será: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, 41. Ora, a lei é que os condenará a essa punição. Portanto, a lei de Deus será cumprida até aos últimos extremos lógicos. Aqueles que não se valerem da salvação oferecida no Senhor Jesus Cristo ficarão sujeitos à condenação eterna, de conformidade com a lei, a qual é a expressão da justiça e da retidão de Deus. Nossa última pergunta precisa ser a seguinte: qual é, assim sendo, a relação entre o crente e a lei? Podemos formular nossa resposta como segue: o crente não está mais debaixo da lei, no sentido que a lei é um pacto de obras. Esse é o argumento inteiro de Gálatas 3. O crente não está sob a lei nesse sentido, e a sua salvação independe de sua observância à lei. Ele foi libertado da maldição da lei. Não está mais sob a lei como uma relação de pacto entre ele mesmo e Deus. Todavia, isso não o isenta da lei como uma regra de vida. Ora, penso que a dificuldade inteira tende por levantar-se porque ficamos confusos em nossas mentes acerca da relação entre a lei e a graça. Deixe-me exprimir a questão desta maneira. Tendemos por ter uma perspectiva errada da lei, pensando que ela é algo que se opõe à graça divina. Mas não é assim. A lei só é contrária à graça no sentido que antes havia um pacto da lei, mas agora estamos sob o pacto da graça. Por igual modo, não devemos pensar que a lei seja idêntica à graça. Nunca teve ela esse intuito em si mesma. Jamais a lei teve o propósito de salvar alguma pessoa, porque ela simplesmente não poderia. Algumas pessoas parecem inclinar-se por pensar que Deus teria dito à nação de Israel: eu estou dando uma lei para vocês. Agora, vocês devem cumpri-la, para que sejam salvos através dela. Tal ideia, porém, é ridícula, pois ninguém pode salvar-se devido à sua observância à lei. Não! Mas a lei foi adicionada por causa das transgressões. Gálatas 3,19. A lei foi dada 430 anos depois que a promessa fora feita a Abraão e a sua descendência, a fim de que ela exibisse o verdadeiro caráter das exigências de Deus e a fim de que demonstrasse que o pecado é sobremaneira maligno. Romanos 7, verso 13. Em certo sentido, a lei foi dada a fim de mostrar aos homens que eles jamais poderão justificar-se por si mesmos diante de Deus, a fim de que fôssemos levados aos pés de Jesus Cristo. Nas palavras de Paulo, o intuito da lei é que ela nos servisse de aio para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3,24. Vemos, pois, que a lei envolve um farto elemento profético, bem como um copioso elemento evangélico.
Ela é cheia de graça, pois nos conduz a Cristo. Já vimos que todos os sacrifícios e as cerimônias em conexão com a lei tinham esse mesmo desígnio. É nesse ponto que os críticos do Antigo Testamento, na verdade, negam o evangelho neotestamentário da graça de Deus manifestada em Cristo. Essa gente afirma não ter qualquer interesse por holocaustos e cerimônias, argumentando que esses são apenas alguns ritos pagãos que os judeus e outros adotaram e que, por isso, tais holocaustos e cerimônias podem ser explicados em termos de religiões comparadas. Mas, na realidade, todos os ritos e cerimônias foram transmitidos por Deus a Israel em todos os seus detalhes. Ele convocou Moisés ao alto da montanha e lhe recomendou: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 25:40. Cumpre-nos tomar consciência, portanto, de que todos esses aspectos da lei servem apenas de aio para conduzir-nos a Cristo e que, por isso mesmo, devemos acautelar-nos para não adotarmos algum falso ponto de vista da lei. Por igual modo, há pessoas que têm uma falsa noção da graça. Pensam que a graça é tão distinta e diferente da lei que nada tem a ver com ela. Essa é a opinião que chamamos de antinomianismo. A atitude das pessoas que abusam da doutrina da graça a fim de levarem uma vida religiosa pecaminosa, indolente e frouxa. Tais pessoas dizem: não estou debaixo da lei, mas da graça. Portanto, não importa o que eu faça. Paulo escreveu em Romanos 6 justamente para tratar da questão. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Romanos 6, verso 15. Aquele é um ponto de vista radicalmente errado e falso da graça divina. O propósito inteiro da graça, em um sentido, é apenas capacitar-nos a observar a lei. Quero exprimir a questão desta maneira. A dificuldade que nos cerca é que, com exagerada frequência, adotamos uma perspectiva errada da santidade quanto a esse particular. Nada existe de mais fatal do que alguém considerar a santidade e a santificação como experiências que devam ser recebidas. Não, pois ser santo significa ser reto, e ser reto significa guardar a lei. Por conseguinte, se a suposta graça que você concebe e que afirma haver recebido não o leva a guardar a lei, então isso significa que você não recebeu a graça. Talvez você tenha recebido alguma experiência psicológica, mas não a própria graça de Deus. No que consiste a graça? Naquele maravilhoso dom de Deus que, tendo libertado o indivíduo da maldição da lei, agora dá-lhe forças a observar a lei e a ser reto, assim como Cristo era reto, porquanto ele guardou a lei com toda a perfeição. A graça é aquilo que me impulsiona a amar a Deus. E se eu amo deveras a Deus, então o meu grande anelo é observar os seus mandamentos. Cristo mesmo disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Jamais deveríamos separar essas duas coisas uma da outra. A graça não é algo sentimental. A santidade não é uma experiência. Precisamos adquirir essa nova mentalidade e disposição, a qual nos leva a amar a lei e a desejar observá-la. E através do poder de Cristo é que somos capacitados a cumprir a lei. Eis a razão por que nosso Senhor prosseguiu e disse em Mateus 5,19: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Essas palavras não foram dirigidas exclusivamente aos discípulos que comungaram pessoalmente com Cristo durante 3 breves anos, até que ele morreu. Antes, trata-se de uma recomendação perpétua, permanente. Cristo salienta novamente esse ponto em Mateus 7, onde ele diz: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Qual é a vontade do Pai? Os 10 mandamentos e a lei moral. Isso nunca foi abrogado. Explica Paulo a Tito que Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de,
purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Sim, declarou ainda nosso Senhor, conforme esperamos poder considerar detalhadamente mais adiante, ao falar aos que pensavam em justificar-se por suas próprias obras: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5, verso 20. De várias maneiras, este estudo foi difícil, mas ao mesmo tempo aborda uma gloriosa verdade. Ao considerar a lei e os profetas e ao vê-los cabalmente cumpridos em Cristo, porventura você não divisou um novo aspecto da graça de Cristo, fornecendo-lhe uma mais profunda perspectiva da questão? Você não viu que a lei de Deus estava sendo executada na cruz, que Deus estava punindo o seu pecado no próprio corpo de Jesus Cristo? A doutrina vicária da expiação enfatiza o fato que ele cumpriu a lei até seus extremos lógicos. Cristo se submeteu a ela completamente, ativa e passivamente, negativa e positivamente. Todas as figuras tiveram nele o seu cumprimento. E aquilo que ainda resta ser cumprido, quanto aos escritos proféticos, será finalmente concretizado no tempo certo. O efeito dessa realização gloriosa e remidora não visa somente a oferecer-nos o perdão, a nós que somos miseráveis, rebeldes contra Deus e que desobedecemos a sua lei, mas também visa tornar-nos filhos de Deus, aqueles cujo deleite é a lei do Senhor, aqueles que efetivamente têm fome e sede de justiça, que anelam por ser santos. Não no sentido de passarem por algum maravilhoso sentimento ou experiência, mas que anelam por viver de modo semelhante ao de Cristo, mostrando-se parecidos com ele em todos os aspectos.